Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para as comemorações do bicentenário da independência. Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial Brasileira, morre aos 84 anos e Dom Bertrand passa a ser o sucessor ou o primeiro da linha de sucessão. Esses são os assuntos de hoje, um pouquinho de história no Café com Teixeira. Tá? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Vamos explicar essa história do coração de Dom Pedro. Gente, Dom Pedro I faleceu em 1834 em Portugal, em Lisboa. Mas ele viveu entre 1832 e 1833 na cidade do Porto. E ele, diz a história, se encantou pela cidade e pediu em testamento, deixou em testamento, o desejo de guardar o seu coração nessa cidade portuária. O coração de Dom Pedro, portanto, desde 1837, ainda levou 3 anos, passou a ficar guardado num formol, num vidro de formol, que é trocado a cada 10 anos, para manter a estrutura, ficou lá na cidade do Porto. E o corpo foi enterrado em Lisboa, junto de outros reis de Portugal, na mesma ordem. Tá? Entretanto, em 1972, quando dos 150 anos da independência brasileira, o governo brasileiro conseguiu trazer a alçada, o corpo de Dom Pedro I, lá para o bairro de Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, junto com suas 2 ex-esposas. Tá? Então, o corpo de Dom Pedro I se encontra no Brasil, em São Paulo, e o coração fica na cidade do Porto. Está no Brasil desde o dia 22 de agosto e vai ficar até o dia 8 de setembro, e aí quando retorna para Portugal. Ok? E Dom Pedro II, o Dom Pedro I é o da independência, o Dom Pedro II já é o mais recente, tá? O de Dom Pedro II, o corpo de Dom Pedro II está em Petrópolis, aqui no Brasil. Beleza? E a Casa Imperial? Gente, a princesa Isabel casou-se com o Conde D. O nome dele era Gastão, né? O Gastão e a princesa Isabel formaram a família de Orleans e Bragança, que seria a sucessora de Dom Pedro II no trono, no reino brasileiro. Entretanto, Dom Pedro II foi deposto com a proclamação da República em 1889, tá certo? Então, a partir daí, foi extinta a sucessão aqui no Brasil e passou-se a República. Entretanto, eles mantêm a tradição, tá? E existe uma linha sucessória de um reino que não existe, mas vamos lá. O Dom Luís era o chefe dessa casa imperial, era o primeiro. Caso de uma hora para outra o Brasil resolvesse virar de novo uma monarquia, ele seria o rei. Entretanto, ao falecer, ele deixou para o irmão dele, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Tá? Ele já tem uma idade bem avançada também. E tem mais 5 nomes nessa linha sucessória. Tá? Então essa galera aí está aguardando algo que não existe mais. Mas eles mantêm um certo charme, né? Um certo status. E algumas pessoas no Brasil até prestigiam e até gostariam, é uma minoria, lógico, mas gostariam de que essa monarquia fosse restaurada. Eu acho que não faz no mínimo sentido, né? Mas é isso. Então, por hoje é só. Amanhã nós vamos gravar o Intervalo FC, o episódio número 3. Não percam, tá? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até uma próxima oportunidade. Valeu, gente!